Se você é dono de agência, gestor de tráfego ou prestador de serviço e controla todos os seus clientes, toda a operação da sua empresa de forma manual, você está literalmente rasgando o seu dinheiro e não tendo poder de escala todos os dias. Com a maleta da agência, você consegue nutrir e organizar toda a sua operação em um único só lugar, sem pagar mensalidade e de forma automática. A maleta da agência é um sistema onde a minha empresa vai criar a maleta para sua agência, para sua empresa, né? Então, você vai ter um sistema igual esse, nós vamos instalar para você, nas cores da sua empresa, com o nome da sua empresa, e aí basta você organizar ela de modo intuitivo. Então aqui você pode ver que eu tenho um sistema meu, da minha empresa, da Black Medias, né? E como que a maleta funciona? Aqui na dashboard principal, a gente consegue analisar um pouquinho de toda a nossa operação em questão de segundos. Quantidade de venda que nós fizemos esse mês, né? O valor dessa venda, o ticket médio, o total da meta, quanto que falta pra gente bater a nossa meta, né? Aqui é todo um. Eu esqueci a palavra, mas aqui você consegue analisar a sua meta, né? É animado, então conforme você for fazendo as vendas ali, vai te motivando a bater essa meta. Para quem tem colaborador, você consegue ver aqui os processos da sua equipe, né? Comparativo mensal do mês passado com esse mês, né? Em questão de faturamento, total de clientes, ROAS, né? Comissões a pagar e evoluções, né? Tem mais algumas outras questões aqui, mas a dashboard principal é literalmente o resumo de toda a sua operação. E aqui do lado esquerdo a gente consegue ver que tem muito mais por trás, né? Temos uma ferramenta incrível. Então vamos lá. Aqui na parte de vendas, vamos supor que você acabou de fazer uma nova venda, né? Você vai vir aqui em vendas, você ou o seu colaborador, tá? Você vai criar uma nova venda aqui e vai colocar os dados do seu cliente, né? Então, você vai colocar o nome, o valor da compra, da venda, né? Se ele é cliente recorrente, se ele vai pagar mês a mês, ou se é TCV. A data da venda, né? O Instagram dele, o celular, né? Porque já vai vincular direto com o WhatsApp dele. Descrição e se for o seu colaborador que está cadastrando essa venda, ele vai cadastrar a comissão dele aqui, tá? Então, feito isso, basicamente, a gente consegue vir aqui em clientes e analisar todos os nossos clientes ativos da nossa carteira, da nossa empresa. Então, aqui eu consigo ver que eu tenho 3 clientes ativos. Com esses 3 clientes me geram um MRR de R$ 997 reais por mês. Então, eu já sei a minha projeção para o mês que vem, a projeção para esse mês, a taxa de churn, total de churn, né? A evolução do MRR barra ARR, né? Aqui a lista de clientes. Então, aqui ó, são dados gráficos, tá? Ilustrativos, mas você consegue ver o número do cliente, o nome dele, o Instagram, o valor, quando ele tem que pagar, se é churn, se está ativo, né? A gente fez modo ilustrativo para vocês analisarem, tá? Aqui voltando, a gente consegue analisar o ranking dos nossos colaboradores. Então, se você tem social media, gestor de tráfego, todas as tarefas que você disponibilizar para ele fazer, vai marcar aqui no ranking, para você bonificar ele no fim do mês, né? Isso se você quiser, claro. Aqui, questão de tarefas, se você quiser criar uma nova tarefa, para você não esquecer o que você tem que fazer no dia, você vem aqui em novas tarefas, marca aqui quem é o responsável por essa tarefa. Você pode dar tarefas tanto para os seus colaboradores quanto para você. Então, eu vou aqui para mim, ó, coloco aqui o título, a descrição da tarefa e basicamente ele vai aparecer a notificação para mim até eu concluir essa tarefa, tá? Aqui em metas é onde eu mostrei para vocês, né? Então todo início de mês você vai atualizar essa meta e aí você vem aqui em criar meta, né? Porque não vai ter nenhuma meta. E aí a gente tem um comparativo. Mês passado a gente bateu meta de 5 mil. E esse mês a gente tem uma meta um pouquinho maior. Ah, eu quero editar meta. Eu venho aqui, editar meta e coloco o valor que eu quero editar, tá? Que é aquele progresso que vai aparecer para vocês de forma animada lá na dashboard ativa, tá? Para quem faz prospecção ativa, nós temos um sistema de prospecção ativa, onde você consegue acompanhar todos os seus colaboradores que estão fazendo, ou até mesmo você consegue fazer essa prospecção ativa e ele vai anexando aqui para você os contatos que você chamou hoje, o Instagram, para você ter um controle ali de quantas prospecção foi feita durante o dia, tá? Aqui em questão de ROAS, ele automaticamente verifica se você está positivo ou negativo em anúncio. Então, todas as recargas que você fizer referente a todos os dias, você marca aqui. Então, por exemplo, hoje eu fiz uma recarga de R$ 50 no Meta, então eu coloco aqui, ó, recarga. Se eu clicar em salvar, automaticamente ele vai marcar aqui para mim, né? Se eu tô o valor que eu investi durante o mês, a receita gerada com esse valor que eu investi, o ROAS, quanto que eu tô de ROAS, né? O lucro presumido, né? Se eu tô no lucro, se estou negativo. Então é como se fosse uma UTMFI da vida, para você saber se está positivo ou negativo em questão de anúncio, né? Aqui em parte de usuários é os nossos colaboradores, tá? Então aqui em administração a gente consegue dar cargos para esses colaboradores.
social media, administrador, vendedor, gerente de operacional, CS ou gestor de tráfego, tá? Cada um deles vai ter login e senha. Eles vão cadastrar a conta, você dá o cargo para ele vai ter login e senha e ele consegue ali, de fato, você vai dar as tarefas para ele fazer durante o dia. E é nesse ponto que eu quero chegar aqui para vocês. Para quem tem colaboradores, essa parte daqui para baixo é só para colaborador. Eu vou mostrar as principais questões, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, tá? Mas vamos lá. Aqui o painel de CS, a gente consegue controlar como que tá a qualidade dos meus clientes. Então, se o meu cliente tá legal, se não tá. O seu time de CS, no sistema deles, eles vão cadastrar lá e para mim já vai aparecer. Então, eu consigo analisar toda a gestão da minha empresa, tá? Então, ele vai marcar aqui para vocês como que tá, se o cliente tá positivo, se tá negativo, o feedback dele, né? E aí vai aparecer aqui para mim controlar esse cliente, tá? Aqui é a mesma coisa para satisfação de cliente. Então, o CS vai conversar com o cliente, vai ver se o cliente está satisfeito ou não do serviço prestado, e ele vai subir aqui em satisfação do cliente. E aí você consegue, ao invés de você marcar ali um bloco de notas, sei lá, você consegue marcar aqui no sistema. Na verdade, o seu colaborador vai marcar aqui no sistema e você vai ter aqui de forma automática, né? Então, você vai saber se ele está satisfeito ou não, tá? A mesma coisa de tráfego pago. Você consegue, o seu gestor, ele consegue analisar tudo e metrificar tudo sobre os seus clientes. Então, você consegue saber quanto valor de investimento o seu cliente está usando por mês, né? Então, é como se fosse uma maleta para gestor de tráfego, né? E aí ele consegue, de fato, organizar a vida dele, a rotina dele aqui também, tá? Aqui o painel operacional é para quem tem muito colaborador. Então, vamos supor que você tem 2 social media na sua operação e você quer trazer tarefas para eles todos os dias. Aqui você consegue controlar essa quantidade de tarefas, tudo que foi feito no dia, o que está pendente, né? Aqui você vem em nova tarefa, você seleciona o colaborador, então, por exemplo, teste, o título da tarefa, criar uma bio para o Gilson. Um exemplo, tá? Descrição dessa tarefa, criar uma bio agressiva para o cliente. Então, aqui a gente coloca a data que a gente quer entregar, né? Se é prioridade, alta, média ou baixa. Então, eu vou criar a tarefa, automaticamente na conta desse social media, quando ele abre a dashboard dele, já vai ter as tarefas do dia para ele fazer, entendeu? E ele marcando lá que a tarefa foi feita, vai aparecer aqui para você, ó. Então, você vai saber quantas tarefas foram concluídas, quem não fez a tarefa, quem ficou faltando, né? Então, basicamente, é dessa maneira que a gente vai otimizar o seu tempo, né? Aqui em minhas tarefas, é como se eu fosse o social media, tá? Para o social media vai aparecer dessa maneira, tá? Então, ele vai saber as tarefas do dia que ele tem que fazer, né? Aqui nós temos sobre postagens, então você consegue anexar todas as postagens que precisa ser feito. Ranking de vendas, para quem tem um time aí de comercial, você consegue saber o ranking dessas vendas, né? Deixa eu ver onde a gente parou. Aqui, ranking da equipe, né? Então a gente consegue ver o ranking aqui do time operacional, quem fez mais produtividade, quem teve menos produtividade, né? Então, basicamente, é dessa maneira. Aqui em calendário a gente consegue agendar publicações, né, com um sistema todo intuitivo nosso. Então o cliente, o seu usuário, né, o seu colaborador, ele vai marcar aqui, ó, por exemplo, ó, dia 14, fazer build do Gilson, né, então dia 17, criar build do Instagram. Enfim, tudo que eles forem fazendo você consegue analisar aqui no calendário. E a ferramenta que eu acho que vocês mais vão utilizar. No Drivers, você consegue anexar todas as informações dos seus clientes em um só lugar. Ao invés de você usar um drive do Google ou usar alguma outra questão, você vai ter um driver dentro do seu sistema. Então aqui, por exemplo, nesse cliente, eu consigo identificar o briefing que ele preencheu, né, da minha empresa, né, o drive dele, então as imagens que ele tem, tudo, os arquivos, o cronograma que a gente montou para ele. Então toda essa questão a gente tem aqui. E aí se você quiser criar um novo drivers, você vai vir aqui em criar. Você vai selecionar o seu cliente que você quer criar esse driver e você vai dar as informações necessárias. Então, o link do drive dele, o link de drive de conteúdo, o segmento dele, o que o cliente busca, observações, o login do Instagram dele, né? E as inspirações, você consegue colocar as inspirações dele. Para que é isso aqui? Porque quando você delega uma função para um colaborador seu, ele vai fazer várias perguntas todos os dias. Ah, você tem a pasta do cliente aqui? Você tem a foto dele? Não, não vai existir mais isso. No Drivers, todo mundo consegue ter acesso da operação e consegue pegar ali de modo rápido, né? Aqui nós temos um sistema de IA para gerar imagens
para os seus clientes. Então, vamos supor que você quer gerar publicações, você quer gerar store, quer gerar feed com a IA, você consegue fazer aqui de modo ilimitado, tá? Nós não temos limitações. A mesma coisa para gerador de texto. A gente consegue gerar frases de vídeos, legenda de Instagram, hashtag, ideias para post, né? Isso de forma totalmente ilimitada. E aqui é um bloco de notas que nós criamos basicamente para substituir o bloco de notas do computador e você souber tudo que o pessoal está marcando aqui. Então, basicamente, esse é o geral de toda essa operação que vai fazer você colocar dinheiro no bolso todos os dias. E se você não está dentro da maleta da agência, você está perdendo dinheiro. Vale a pena lembrar que todo mundo que entra para a maleta da agência, você também ganha ali, né, o acesso ao nosso grupo de networking, onde tem várias pessoas fazendo a mesma coisa que você, né, gestor de tráfego, dono de agência, prestador de serviço, e nenhum dessas pessoas larga a mão de ninguém. Então a gente comenta sobre produtos validados, produtos que já estão na boca da galera, o que a gente pode fazer para melhorar, prospecção de clientes, enfim. Então eu acho que a maleta da agência é algo que realmente você precisa na sua operação para escalar com organização.